agora, Milton, nessa história toda do câncer, em que momento entra um oncologista? Porque ali a Brenda já falou, olha, a mulher já tem que ir no mastologista, né, tem um tumor a mamar, vou procurar um mastologista. E o onco? Então vamos lá. Isso é um assunto bem interessante porque as pacientes têm muita dúvida, né, em relação a isso. Então, o que é o ideal, tá? Eu vou falar o que é o ideal. O ideal é, hoje, câncer de mama, você não trata fora de uma equipe multidisciplinar, tá? Então, o que acontece? Quando a paciente ela tem um diagnóstico de câncer de mama, o ideal é que no planejamento você já tenha a participação de pelo menos, a equipe em geral é maior, né? Então, quando você está num centro especializado, como por exemplo lá no Santa Catarina, né, que a gente tem um grupo de câncer de mama, você tem mais profissionais envolvidos, mas pelo menos na decisão inicial você precisa ter um oncologista clínico envolvido, tá? Um mastologista e um radio-oncologista, tá? Claro que tem outros especialistas que também precisam estar envolvidos nisso, que é o patologista, porque no final do dia quem vai olhar o resultado de uma biópsia ou o resultado de uma cirurgia é o patologista. Você tem a equipe de imagem mamária, que são profissionais que fazem a parte de imagem, que são dedicados para câncer de mama, que veem mamografia, ultrassom, fazem procedimentos minimamente invasivos, que são referentes à biópsia de linfonodo axilar, para poder completar o que a gente chama de estadiamento dessa paciente. Então você tem uma série de profissionais. O ideal é que o oncologista participe desde o início. Por quê? Porque o câncer de mama, esse nome genérico que a gente dá, na verdade, de maneira assim bem simplificada, são 3 doenças muito diferentes. Algumas doenças a paciente opera e depois a gente decide se vai precisar de quimioterapia, endocrinoterapia, terapia-alvo. Algumas pacientes precisam fazer um tratamento sistêmico antes, com quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, para depois operar. Então é por isso que é super importante o oncologista estar nessas decisões, nessa jornada desde o início, tá? Até para decisões de preservação de fertilidade, de avaliações oncogenéticas, né? Então, existe um profissional que é um oncogeneticista, que ele faz essa parte do aconselhamento familiar, constrói um heredograma, se a paciente vem positiva para uma mutação, quais são os familiares que necessitam testar também. Então, é toda uma equipe, mas respondendo a sua pergunta assim, de maneira bem específica, o ideal é que o oncologista ele participe dessa tomada de decisão desde o início. Então, você tem um diagnóstico de câncer de mama, você precisa necessariamente, desde o início da jornada, passar em consulta com o oncologista. Ótimo. E eu acho sempre que a gente se a gente já olha um copo por vários ângulos, imagina um ser humano, né? Com toda a complexidade de tratamento, então vários olhares para aquela mesma pessoa, a gente complementa e consegue dividir essa opinião e tudo isso. E claro que também, né, é importante da equipe multidisciplinar que eu falei, né, entra em jogo também o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, né, então é todo um time envolvido, né, para você ter os melhores desfechos, alcançar os melhores desfechos, né, que é o que a gente quer para cada paciente. Fantástico. Eu acho que cada vez mais a gente trabalha em equipe, porque sozinho não, Durinho não faz sozinho ninguém, a gente não cura ninguém sozinho. E a oncologia clínica, na verdade, ela é uma especialidade que ela já nasceu com essa visão multidisciplinar, porque, por exemplo, eu não consigo tomar uma decisão se eu não tiver um cirurgião do meu lado, eu não consigo tomar uma decisão se eu não tiver um patologista do meu lado, eu não consigo tomar uma decisão se eu não tiver um colega da imagem, se eu tiver um colega que trabalhe com fertilidade. Então, assim, o oncologista ele nunca está sozinho, né? Ele sempre precisa estar acompanhado de outros especialistas, porque é isso que no final é o importante, e é isso que no final que é importante para a tomada de decisão e para você tomar a melhor decisão para cada paciente.